Ô glória! Palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, apenas o versículo 7 que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu creio, isso é uma fé particular minha, que quando Tiago está escrevendo especificamente esse versículo, ele está pensando em Jesus. Porque Jesus nos inspira, a vida de Jesus nos inspira. Porque quando Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, eu creio que ele está lembrando quando Jesus foi até João Batista para ser batizado. João Batista estava se recusando a batizar Jesus nas águas, e Jesus falou, deixa, para que se cumpra a vontade de Deus, a justiça de Deus. Então Jesus se sujeitou à vontade de Deus. Em seguida, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito e foi tentado por Satanás 40 dias. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E após 40 dias, Jesus resistindo a Satanás, combatendo ele pela palavra, Satanás teve que se ausentar. E ele fugirá de vós. Então, Jesus nos inspira. O apóstolo Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz ainda, 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz, está nele, também deve andar como ele andou. E essa é a grande questão. Será que nós temos realmente andado como Jesus andou? Porque é fácil dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas na prática, na vida de quantas pessoas isso realmente é uma realidade? Jesus, quando estava na cruz, por exemplo, ele falou, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Será que nós temos tido perdão verdadeiro em nosso coração? Em Evangelho de João, capítulo 6, Jesus multiplicou o pão para uma multidão que a grande maioria não queria nada com ele. Se você ler todo o capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus, multiplicando o pão, o povo aclamava Jesus como profeta, como queriam fazê-lo dele rei, mas lá na frente, quando eles foram atrás de Jesus, Jesus foi bem claro. Eu sei que vocês não me buscam pelos sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, um povo interesseiro. E mesmo Jesus conhecendo o seu coração interesseiro, Jesus não deixou de multiplicar o pão. Jesus poderia ter multiplicado o pão só para quem realmente estava interessado na palavra, mas a ingratidão e a maldade daquele povo não tirou a bondade de Jesus. Então, será que nós temos sido bondosos até com aqueles que não merecem? Jesus fazia isso. Jesus se importava com pessoas que muitos não ligavam, entrava na casa de pecadores, pessoas rejeitadas. Será que nós temos tido atenção com as pessoas? Com aqueles que não nos podem oferecer nada? Com aqueles que muitas das vezes são rejeitados? Será que realmente nós estamos seguindo os passos de Jesus? Como diz o louvor da Cassiane, vou seguir os passos de Jesus? Será que o mundo tem visto Jesus em nossas vidas? Será que nós somos identificados verdadeiramente pelo mundo como sal desta terra e a luz deste mundo, como Jesus falou? Essa é uma reflexão para a nossa vida. Será que o brilho de Jesus verdadeiramente, ele brilha em nossos rostos? Como a face de Moisés brilhou por estar na presença de Deus? Então, muito mais do que dizer, eu costumo dizer que o verdadeiro cristão não é aquele que diz, eu sou cristão. O verdadeiro cristão é aquele que o mundo diz, esse é cristão. Deus te abençoe.